Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Uma vez mais, somos bem-vindos à presença do Senhor. Em espírito e em verdade, nos vemos congregados neste dia que o Senhor fez, dia que Ele estabeleceu, para que o seu povo gozasse de um verdadeiro encontro com o Criador. Como é bom adentrarmos a presença do nosso Deus e fazê-lo trazendo nos lábios um canto de exaltação ao seu santo nome. Vamos cantar a glória do Deus eterno, aquele que é Senhor dos exércitos, Rei de toda a glória, Santo, Santo, Santo. É o cântico de número 12 do Inário Novo Cântico, o qual entoamos sob a direção da nossa maestrina, a querida soprano Helen Heisley, e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos com alegria. Tomados por este espírito de adoração e louvor, é que elevamos os corações ao alto em oração. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, santo, santo, santo é o teu nome. Tu és o Rei de toda a glória, o soberano de toda a terra, o Senhor dos exércitos, o Deus único e verdadeiro, a quem servimos e a quem tributamos toda a nossa adoração, pois somente a Ti ela é devida. Cantamos os teus feitos poderosos, os teus atos de justiça, evocamos a memória dos teus muitos prodígios, da tua graça que se renova em nossas vidas manhã após manhã, sob a forma de ternos afetos e misericórdia. Tu és bendito, és digno de todo louvor, e a Ti, Senhor, honramos sobremaneira, rogando-Te que recebas a nossa oração, expressão de adoração e louvor do povo que é Teu. Nós a elevamos a Ti na mediação do Cristo que é Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você onde está, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. E nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo deste domingo, o Salmo indicado pelo lecionário cristão para este 30º domingo do tempo comum, é o Salmo de número 1, o primeiro do Saltério. Vamos abrir juntos, portanto, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 1. E fazemos juntos a sua leitura. Assim nos fala a palavra, assim registra o salmista. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra do Salmo número 1, que acabamos de ler, nos fala de quão bem-aventurados são aqueles que pautam sua caminhada na lei do Senhor.
Sabemos que a lei de Deus é para a vida e não para a morte. No entanto, sabemos também que somos falhos, imperfeitos, passíveis de erro, pecadores. E muitas vezes o bem que almejamos negligenciamos fazer e o mal que detestamos, muitas vezes nele incorremos, até mesmo por ignorância. Nesta hora temos um tempo oportuno posto perante nós, para que façamos diante do trono da graça do bom Deus a confissão dos nossos pecados e recebamos dele renovo, vida, perdão que é sem par. Convido você neste momento, se puder fazê-lo, a dobrar os seus joelhos, baixar a cabeça, fechar os olhos e em silêncio elevar o coração a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, somos infinitamente gratos, ó Senhor, por esta graça que nos concedes. Onde nos achamos, como nos vemos, temos a oportunidade de buscar-te, fazendo na certeza de achar-te. Dirigimos a Ti as nossas súplicas, as nossas petições, e o fazemos certos de que somos ouvidos, e não apenas isto, mas também respondidos por Ti, com graça, com misericórdia. Tudo isto é sobremodo maravilhoso para nós. Bendizemos-te, portanto, ó Deus da nossa salvação, rendendo-te graças, hoje, sempre e sem cessar, pelo teu amor que se renova nas nossas vidas, rogando-te que continues a ser gracioso para conosco, cobrindo-nos com a tua luz bendita e também com a tua unção, para o enfrentamento das duras realidades da vida no poder do Santo Espírito, com a vitória sendo sempre assegurada em o nome de Jesus. É em o nome do teu Filho amado, o Cristo bendito, que oramos, com fé e gratidão. Amém, Senhor. Paz. Ansiamos por paz. Não a paz que o mundo pode nos prover, mas aquela que tão somente o Senhor nos dá. Paz que excede o entendimento e que se afirma mesmo em meio às mais duras intempéries da vida. Concede a tua paz, Senhor, é a prece entoada pelo coro Aideia Moraes e da qual participamos em oração. Ouçamos o coro, que é dirigido pela maestrina Helen Heisley, conta com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e ainda a cuidadosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt.
Tomamos parte nesta hora no ato do ofertório, esse momento tão precioso que Deus nos dá por obra da sua graça, no qual nos fazemos partícipes dessa obra que não é de homens, mas do Senhor, trazendo a ela a contribuição que o próprio Deus nos permite trazer, pois tudo vem do Senhor e tão somente do que é dele entregamos aos cuidados da igreja. Neste tempo de isolamento social, você participa do momento do ofertório através dos meios digitais e eletrônicos. Nesta hora, na tela do seu monitor, estão os dados da conta corrente da nossa igreja, para que você faça o seu depósito, a sua transferência de maneira remota e segura. Vamos orar e pedir a Deus que consagre os recursos ora encaminhados à igreja. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te damos graças por tudo aquilo que tens operado nas nossas vidas. És Deus zeloso, és Deus providente e em Ti temos encontrado sustento dia após dia para o enfrentamento das realidades da vida. É verdadeira e a nossa experiência o atesta a palavra do salmista que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, Senhor, esta tem sido a nossa convicção de fé e este tem sido o nosso testemunho também. Testemunho que ora reforçamos, trazendo aos cuidados da igreja dízimos e ofertas, sinais do teu cuidado para conosco. Rogamos-te que consagres estes recursos para que nas tuas mãos venham a prosperar e levar à concretização o intento que é teu para esta comunidade de fé. Esta é a nossa prece feita no nome santo do Cristo, Jesus, o teu Filho unigênito, nosso Salvador. Amém, Senhor. Ainda neste espírito de dedicação e de gratidão ao Deus que tudo nos provê, é que cantamos o cântico de número 61 do Inário Novo Cântico, Ações de Graças, sob a condução da nossa maestrina Helen Heisley, com o acompanhamento da nossa pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Convido você a abrir comigo a sua Bíblia mais uma vez no Antigo Testamento para a leitura do texto em que nós vamos meditar hoje. E o texto indicado está no primeiro livro de Samuel,
no capítulo de número 17, onde nós vamos ler desde o versículo número 1 ao versículo de número 11. Encontre na sua Bíblia, portanto, no Antigo Testamento, o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel. Em Samuel, vamos abrir no capítulo 17 e ler desde o versículo 1 ao versículo de número 11, uma passagem muito conhecida da igreja, o célebre desafio de Golias. Acompanhe na sua Bíblia a leitura do texto que passo a fazer desde agora. Ele nos diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado de Além, e os israelitas no outro monte, do lado de Aquém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Naquele dia, no vale, havia uma grande tensão no ar. A atmosfera era pesada, opressiva, sufocante. A sombra da morte espalhava terror nos corações. De cada lado do vale, um exército. Homens de carne e osso, muitos deles chefes de família. Estavam ali filhos, esposos, pais, todos temendo pelo desenrolar dos acontecimentos nos próximos minutos, pois uma batalha seria travada. E como eram as batalhas no mundo antigo, o sangue seria derramado e um grande morticínio se daria inescapavelmente. Posso imaginar o suor frio que escorria por debaixo das armaduras, dos elmos, dos coletes, que ensopavam até mesmo as palmas das mãos junto aos cabos das espadas, aos arcos. Era um momento crítico para todos aqueles que nele estavam envolvidos e para as famílias do povo de Israel, que dependiam do desenrolar daquela batalha
para a continuidade de sua própria existência. Muita responsabilidade envolvida num momento agudo. E é então que uma alternativa parece se descortinar perante todos. Algo não de todo inédito, pois é sabido que no mundo antigo batalhas foram decididas desta mesma forma, na forma de um duelo. De entre as fileiras dos filisteus, nação inimiga de Israel, vai se destacando um homem de altura descomunal. Segundo o texto, Nola descreve 6 côvados e 1 palmo, algo em torno de 3 metros nas medidas odiernas. Um homem chamado Golias. Uma figura certamente impressionante, não apenas pelo seu tamanho, mas pelas armas de que se vê revestido, todas elas de grandeza e peso extraordinários, formando uma figura imponente e terrivelmente intimidadora. Golias é um guerreiro temível e avança destemido por entre as fileiras dos filisteus até que se posta diante do exército de Israel e lança o seu desafio. Parece uma proposta até mesmo razoável. Para que uma batalha onde tanto sangue será derramado, onde tantas vidas se perderão? Resolvamos isto de outra forma. Me posto eu, Golias, como campeão dos filisteus e me disponho a resolver tudo isto num duelo contra um campeão dos israelitas. Escolham alguém dentre vós que venha me enfrentar. Dai-me um homem para que pelejemos. E então, se este me vencer, nós, os filisteus, serviremos a vocês. Mas, se eu o derrotar, vós, israelitas, servireis a nós. A proposta seria razoável, não fosse Golias uma figura tão singular. Quem poderia fazer frente a um guerreiro daquela envergadura, com toda a sua força física, com a sua notável couraça de escamas, que pesava 5.000 ciclos de bronze, em nossas medidas, 60 quilos. O simples fato de vesti-la já o fazia uma figura impressionante por demais. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, uma importante peça de madeira que servia de estrutura para o tear, na qual eram presos os muitos fios que o tecelão habilmente manuseava para confeccionar tecidos. Ora, uma peça de notável espessura. Quem poderia manejar uma arma assim, cuja ponta pesava 600 ciclos de ferro? Somente a ponta da lança empunhada por Golias tinha o peso de 7 quilos. Escolham entre vocês um homem que desça contra mim, e que então ambos pelejemos e resolvamos esta contenda de uma maneira mais simples, até mais civilizada. Em termos gerais, esta é a proposta, este é o desafio. Mas, a bem da verdade, esta não consiste de fato numa alternativa de modo algum. Muito pelo contrário, a estratégia dos filisteus e a estratégia de Golias não é resolver o combate na forma de um duelo, mas antes
inviabilizá-lo por completo. Trata-se antes de uma estratégia psicológica. Sim, porque Golias não é um guerreiro. É bem verdade que é, em termos literais, mas não é como o guerreiro que está posto diante de Israel. Golias não é a oferta de um duelo. Golias é, antes de tudo, uma voz. Muito mais do que um gigante, muito mais do que alguém que empunha armas notáveis. Golias é uma voz. Golias é uma voz que afronta, como ela mesma diz. Golias é uma voz que provoca. Golias é uma voz que vai minar as resistências emocionais, psicológicas, a estrutura de todo o exército israelita. Sim, uma voz que se afirma ousadamente, pois registra ainda o texto que lemos, conforme você poderá ler nas linhas seguintes, em particular no verso 16, que aquele filisteu não lançou o seu desafio apenas uma vez. Golias punha-se diante de Israel todos os dias, de manhã e também de tarde, e fez assim ao longo de 40 dias consecutivos. Por 40 dias aquela voz esteve ali, diante de Israel, esteve provocando os israelitas e esteve minando as suas forças, porque Golias é uma voz que fala com desprezo, que fala com desdém, e que visa persuadir, visa fazer acreditar que o duelo é impossível, que a solução não virá, que a crise não tem saída. Golias é uma voz que diz aos israelitas que eles não podem, que eles não são capazes, que eles já estão derrotados, que não vale mais sair à batalha, pois ela está perdida. Golias é uma voz que visa derrotar antes mesmo que a luta se dê. 40 dias. O número 40 é um número simbólico para o povo da Bíblia, pois é o número que representa uma provação. Lembre-se você que o povo de Israel esteve no deserto por 40 anos, vagando até que chegasse à terra da sua promessa. Assim também Moisés, o seu líder, esteve por 40 anos se preparando longe do Egito, para que então fosse provado pelo Senhor, sendo usado para o seu êxodo. O profeta Elias esteve também por 40 dias fazendo a travessia do deserto rumo ao monte de Deus. E o próprio Senhor Jesus, antes de vivenciar a sua missão terrena e a sua paixão, esteve também por 40 dias sendo provado no deserto pelo diabo, o tentador. 40, o número de uma provação. E agora o instrumento da provação é Golias. E diz o texto que a estratégia funcionou, porque segundo o verso 24 registra, vendo aquele homem, todos os israelitas, note a expressão totalizante, não são alguns, nem mesmo muitos, mas todos os israelitas fugiam de diante de Golias e temiam grandemente a sua figura. Golias é uma voz que visa humilhar, desacreditar, inviabilizar a luta, derrotar antes que ela aconteça. Uma voz que despreza, que zomba, que blasfema. Verso 43, disse o filisteu Golias a Davi: por acaso sou eu um cão
para que venham a mim com paus e pelos seus deuses pagãos. Golias amaldiçoou a Davi e amaldiçoou aos israelitas. Disse a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Golias, uma voz que soou outrora no vale e que insiste em fazer-se ouvir ainda hoje. Ou será que por acaso você nunca a escutou? Ela fala com insistência. Falou não apenas lá, mas ao longo da história, em muitos outros lugares, e continua a falar hoje aqui. Sim, e a voz de Golias que falou aos israelitas tem falado a muitos corações e aos nossos também, pois é ousada, atrevida, e o seu discurso continua a ser o mesmo. Você não pode, você não conseguirá, você está derrotado de antemão, desista, você vai perder. Esta voz insiste em se afirmar, e há muitos dando ouvidos a ela, como lhe deram ouvidos os homens de Israel. E o único que a ela se insurgiu é aquele que para nós nesta manhã servirá de modelo, de exemplo. Vamos reconhecer na sua conduta uma inspiração, para que perante esta voz nos insurjamos também e saibamos quando ouvir, quando ela se fizer soar. Estou falando da figura de Davi, o israelita, e para ele vamos dirigir os nossos olhos nesta hora em meditação. Segundo o relato que lemos, e você pode apreciar os seus desdobramentos com calma aí na sua casa, e vale muito a pena fazê-lo, pois a história é belíssima e riquíssima em preciosas lições de vida para nós. Segundo o relato que lemos, um israelita se indignou diante daquela situação. E estou falando do jovem Davi, um menino praticamente, que era pastor de ovelhas, em nada, por assim dizer, talhado para a guerra, para o combate, quiçá para um duelo, mas que diante daquela realidade havia sido escolhido por Deus como um instrumento de libertação e de restauração da dignidade do seu povo. A primeira atitude que percebemos em Davi e que devemos apreciar é que Davi está indignado. A sua atitude é uma atitude de indignação. Tendo ouvido o desafio de Golias, tendo constatado a reação entre o seu povo, entre os homens do exército de Israel, Davi diz, versículo 26, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Note você a motivação da indignação de Davi. Davi tem consciência de quem é e de quem é o povo ao qual pertence. Davi sabe que faz parte do povo de Deus e por isso é ele mesmo parte de um povo escolhido pelo Senhor, o Rei de toda a glória. Um povo eleito, uma nação santa, assim como eu e você também, pois a igreja é, pela fé, o Israel de Deus, da nova aliança. E assim como Davi, eu e você não podemos acolher em nossos corações, em nossas vidas, a voz de Golias, as suas palavras, o seu discurso. Nós sabemos quem somos. Somos aqueles que servem a um Deus vivo e um Deus
Todo-Poderoso, aquele que é Senhor de toda a terra, Rei de toda a glória, que está acima das nações e que nos chamou a sermos herdeiros das suas preciosas promessas, promessas de vida. Portanto, Davi não pode acolher estas afrontas, não pode acolher o deboche, a injúria e tudo aquilo que carrega consigo a palavra do gigante filisteu. Como assim? Como ousar dizer que não podemos, pois se em Deus todas as coisas se tornam possíveis? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como assim? Não há homem em Israel que possa fazer frente a um gigante. É verdade, ele é grande, ele é temível, porém muito maior e sobremodo temível é o Deus vivo a quem servimos. E temos por certo que a vitória não está em carros, em cavalos, em espadas, lanças, arcos ou mesmo em braços fortes, pois o nosso braço forte é o braço do Senhor. Esteja atento a isto, pois esta voz pode tomar você de assalto, pode provocar você. Diante das adversidades da vida, pode tentar lhe persuadir, convencer-lhe de que você é um derrotado, um incapaz, um vencido, de que não vale a pena lutar. Não a acolha, não a aceite. Quede-se indignado como Davi também o fez e insurja-se, pois somos povo do Senhor. Mas, além da indignação, Davi se dispõe à ação. Davi quer ver mudar esta situação e quer colocar-se desde já a postos como um instrumento para a mudança. É assim que Davi se coloca perante o rei. Observe o verso de número 32, ele diz assim: Davi disse a Saul, que era naquela ocasião rei de Israel: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Veja você a intrepidez do jovem Davi. Ele que era desacreditado por natureza, dada a sua tímida constituição física, sua pouca idade, sua inexperiência para a batalha, mas intrepidamente Davi se coloca perante o rei de Israel e diz: eu enfrentarei o gigante, eu enfrentarei o gigante, eu me disponho à batalha. Não há um homem, dia e noite. Por 40 dias, Golias afirmava o seu desafio: não há um homem em Israel, dê-me um homem para que venha me enfrentar. E Israel vai acolhendo esta palavra. Davi não. Indignado, dispõe-se a ser instrumento da mudança e diz: pois aqui está um homem. Assim, porque Deus se alegra em repetidamente agir dessa forma. Escolhe as coisas pequenas deste mundo para envergonhar as grandes, as que nada são, para constranger aquelas que pretensamente julgam que são. Diz Davi: eu estou aqui, me disponho a duelar, porque não é possível que no seio da nação que pertence ao Senhor, deste povo que se chama pelo nome do Deus vivo, não é possível que aqui não se ache um valente. Eis aqui um valente. Eu estou pronto para enfrentar o gigante, ainda que seja desacreditado por todos. E note você, talvez alguém olhasse para Davi e dissesse: perdeu o juízo. Isso é loucura. Ou então um arroubo de valentia próprio da meninice, da juventude, é coisa de garoto, é coisa insensata, é uma irresponsabilidade confiar o destino de uma nação aos lombos deste moleque. Mas veja você que Davi não está louco,
nem agindo de maneira impulsiva ou ainda irresponsável. Davi está indignado, sim. Davi está pronto para a ação, mas a sua prontidão está calcada num outro elemento decisivo para formar este tripé: indignação diante da injustiça, prontidão para a ação dada a necessidade de mudança, fé. Este é o terceiro elemento e este é decisivo para todos os demais, para o bom êxito da empreitada. Fé. Sabemos que a fé é um dom de Deus, é algo que pela sua graça o Senhor instila nos nossos corações. Mas sabemos também que esta mesma fé se sedimenta, se fortalece nas nossas vidas à luz da experiência e da intimidade que vamos cultivando com o Deus de nossa salvação. E Davi era um moço que vinha cultivando esta experiência com o Deus vivo. E Davi dá voz à sua fé e ao seu sentimento, explicando, como você poderá ler entre os versos 37 e 39 da narrativa. Ele diz: olha, eu uma vez cuidando das ovelhas, sob os meus cuidados, me vi diante de um leão. E o Senhor nosso Deus me fortaleceu e me livrou das garras do leão. Numa outra circunstância, também ali exercendo o meu ofício, me vi diante de um urso. E o Senhor nosso Deus, diante daquela fera terrível, me preservou a vida também. Ele me livrou do leão, ele me livrou do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Aí está o segredo da vitória. Davi sabe que por si só pouco pode fazer, e sabe que não pode confiar em nada do que seja mundano, humano, mas sabe que pode sim depositar a sua confiança no Deus que é todo-poderoso, que é por nós e que não falha de forma alguma, que não conhece quem se lhe possa igualar, que não tem rival em todo o universo que foi por ele criado. Está aí posta a fé de Davi no Deus vivo, todo-poderoso e salvador. Os homens de Israel não entendiam isto, nem o rei tampouco. É por isto que o rei Saul olha para o pequeno Davi e lhe diz: olha, você pode ir para a batalha, vamos apostar em você, vamos colocar esta missão sobre os seus ombros e aguardar os resultados, e tenha Deus misericórdia que as coisas deem certo. Mas é melhor agirmos com prudência e usarmos os recursos que temos a nosso dispor. Portanto, o rei escolheu a sua própria armadura e a sua própria espada. E não é difícil imaginar que a armadura e a espada que pertenciam ao rei seriam as de melhor qualidade que se poderia encontrar em Israel. E disse o rei a Davi: você vai vestir esta armadura e vai empunhar esta espada, e com estas armas, armas reais, colocar-se-á diante do gigante. E Davi, tendo de obedecer e atender à orientação do rei, que era a autoridade máxima em Israel, colocou-se ali, vestiu a armadura, experimentou a espada. Mas ao tentar andar com aquele equipamento grande, pesado, ao qual não estava habituado, viu-se assim incapaz de manuseá-lo e aproveitá-lo a contento. Disse Davi: olha, eu não estou acostumado com estas coisas, eu não consigo nem andar com elas, eu nunca usei nada disto, eu prefiro estar sem estes acessórios. E foi então que Davi se apresentou, aparentemente desguarnecido de recursos, salvo a sua funda com pedras que havia colhido previamente e que estava assim habituado a manejar, pois era a arma típica dos pastores de ovelhas.
E é então que aquele menino, movido por indignação, havendo-se disposto à ação e tomado por uma fé firme e inabalável, desprovido de armas, colocou-se perante o gigante, prestes a vivenciar um dos maiores milagres de toda a história da sua vida, pois o nosso Deus é aquele que se alegra em salvar, e é aquele que tem contentamento genuíno em manifestar a glória do seu poder para mover a vida àqueles que são seus. E a exemplo de Davi, somos convidados nós também a nos indignarmos perante a voz de Golias e nos insurgirmos perante ela, a nos dispormos à ação e ao enfrentamento dos desafios que são postos diante de nós ao longo da caminhada da vida, a sermos tomados também por uma fé firme e inabalável, pois firmada sobre rocha sólida que é o Senhor, e assim experimentarmos a glória do seu poder agindo em nós, pois Davi brandiu a sua funda e a arremessou, sendo guiado pelas mãos do Deus vivo. A rocha cravou-se na testa do gigante, e ainda que grande, este veio ao chão. Pois quão maior a soberba, maior a intensidade da queda. E assim, Davi pôde experimentar pela primeira vez o que é ser tocado verdadeiramente pela graça de um Deus Todo-Poderoso. E nós, junto com Ele, nos dispomos à luta também. Insurjamo-nos indignados, hajamos, pois, e tomados pela fé, colhamos vitória sobre vitória, no poder do Santo Espírito e em o nome do Senhor, que é Jesus. Este é o apelo da palavra aos nossos corações nesta manhã, e que você a ela possa se lançar confiadamente. Esta é a minha prece, em o nome do Senhor. Amém. Nosso amado irmão, seminarista Gerson Neto, preparou uma mensagem para a nossa edificação. Vamos ouvi-lo também e com vivo interesse. Fala-nos da parte do bom Deus. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Provérbio no capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. A boca fala do que o coração está cheio. E essa é uma palavra de Jesus que é tão conhecida, tão comum, que parece até que é um ditado popular. Tem gente que nem sabe que isso está na palavra de Deus. E a Bíblia sempre evidenciou a importância do coração como centro das nossas emoções, centro daquilo que a gente coloca para fora, daquilo que a gente expressa. Nosso coração deve ser sempre guardado puro. Mas como fazer isso? E Provérbios 4 nos dá ensinamentos e linhas gerais de como nós podemos manter o nosso coração puro. Primeiro, ele nos ensina a sermos atentos à palavra de Deus e aos seus ensinamentos. Devemos guardar a palavra do Senhor no lugar mais íntimo do nosso coração. Segundo, devemos guardar. E o verbo em hebraico evidencia essa necessidade de guardar, como um guarda defende uma fortaleza, como um soldado. Proteger, devemos proteger o nosso coração. Guarda o teu coração, é a palavra do Senhor. E por fim, acima de tudo, guarda o teu coração. É muito importante nós guardarmos e preservarmos o nosso coração daquilo que é mal. Nosso coração não pode estar preenchido com aquilo que é contrário à palavra de Deus. Devemos sempre preenchê-lo com coisas boas, coisas que agradam ao Senhor. Você quer ter o coração puro? Quer ter o coração puro diante de Deus? Defenda-o. Defenda do mal e guarda as palavras do Pai. E você vai ter um coração puro e abençoado. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de Jesus em seu coração. Trago ainda em nome do Conselho a notícia de que as obras no nosso edifício de educação cristã já avançam para a sua conclusão. Os serviços estão agora evoluindo para a fase em que vamos arrumando as salas, já
totalmente revitalizadas, espaços onde dentro em breve teremos condições de promover as mais variadas atividades. Temos salas para a escola bíblica dominical, para o trabalho com crianças, o trabalho com adolescentes e ainda a nossa oficina de costura Alice Costa Marques. Aliás, cabe destacar que a campanha lançada por nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF Copacabana, campanha intitulada SAF Dando a Luz, Iluminando a Oficina de Costura, campanha que visava levantar recursos para a revitalização completa da rede elétrica e demais instalações de eletricidade no andar da oficina. A campanha é um sucesso. Os recursos foram captados em sua quase totalidade até este momento e os serviços, portanto, puderam ser executados. E o resultado é belíssimo. Dentro em breve, com os espaços devidamente arrumados, teremos condições de oferecer imagens para você e você certamente vai se alegrar conosco com mais essa grande notícia. Temos realizado grandes coisas por obra da graça do bom Deus. E tudo isso se dá mediante o empenho, a fidelidade voluntariosa de cada irmão, de cada membro da igreja, de cada um destes que veste a camisa da comunidade e diz: igreja sou eu. Que prossigamos firmes neste propósito, pois Deus tem ainda muito a realizar no meio de nós. Sigamos com fé e dedicação e que Deus nos abençoe. Falando em meu próprio nome, quero agradecer imensamente a toda a comunidade pelo carinho e pelas orações. Na semana que passou, o pastor precisou se submeter a uma pequena cirurgia na mão direita. Trata-se de uma lesão que vinha me incomodando já há algum tempo, desde os idos de 2018, e acabou evoluindo de maneira que a solução deveria ser cirúrgica. A bem da verdade, tenho esta lesão nas duas mãos. Agora estamos enfrentando as dificuldades na mão direita e elas estão sendo vencidas com a graça do bom Deus, no poder do Santo Espírito e em o nome de Jesus. É por isso que você me viu ao longo da celebração com o bracinho assim preso na tipóia. Mas estou sem dor, está tudo bem e tão logo tenha melhorado desta, vou cuidar da mão esquerda também, para que fique tudo novinho como Deus quer outra vez. Quero agradecer imensamente porque é um privilégio termos pessoas que se lembram de nós e intercedem pela nossa vida. Esta é uma graça de valor inestimável e que só podemos encontrar no seio da verdadeira igreja, a comunidade de fé, o povo do Senhor. Louvo ao Deus eterno pela Igreja Presbiteriana de Copacabana, esta minha família na fé, por quem tanto sou amado e a quem tanto amo também. Chegamos ao final de mais uma celebração e como foi bom desfrutarmos deste tempo juntos na presença do bom Deus. Nesta hora, vamos orar conforme aprendemos de Jesus, a oração do Pai Nosso, e nos despedimos recebendo a bênção de Deus para uma semana que já começa luminosa sob a auspiciosa graça divina. Falemos com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.